A Prece na TV. Aqui, os municípios se veem. Nesta semana, a Prece promoveu 2 seminários sobre as eleições municipais de 2012. Nas ocasiões, a especialista em direito eleitoral, Gabriela Hollenberg, falou sobre as mudanças no pleito desse ano e sobre como os candidatos devem nortear suas campanhas. O A Prece na TV de hoje conversa com a advogada Gabriela Hollenberg. Gabriela, a Prece promoveu nesta semana dois seminários com gestores municipais, com procuradores dos municípios, para tratar sobre as eleições de 2012. Eu queria que você me falasse da resposta desse seminário, o que foi que os municípios questionaram, como foi que eles reagiram. Bem, primeiro tem que parabenizar realmente a Prece, porque a iniciativa é única e é muito importante. A gente vê até pela própria demanda, né, o número de perguntas que foram feitas aí nesses encontros, porque realmente a lei eleitoral, ela não é uma lei fácil, enfim, e ninguém tem conhecimento, ainda que seja candidato, não tem esse contato com a lei eleitoral. Então é importante que se tenham esses eventos, esses encontros, para que se possibilite que tanto os candidatos quanto seus assessores tenham conhecimento do que pode, o que não pode ser feito, quais são as condutas vedadas aí no período eleitoral, para que não tomarem uma providência que de repente às vezes é de boa fé, mas que pode prejudicá-lo enquanto administrador público, seja por uma cassação de mandato eletivo depois se for candidato à reeleição, ou até por uma improbidade administrativa. E claro, né, a propaganda eleitoral, o que pode, o que não pode, quais são os limites, o que pode ser feito na convenção, enfim, realmente tem muitas questões a serem tratadas. E, enfim, eu espero que realmente tenha contribuído, eu acho que sim, porque realmente essas perguntas foram muitas e todo mundo saiu aqui pelo menos um pouquinho mais esclarecido, e com o manual do candidato possibilita aí que depois eles estudem isso em casa, que repassem essas informações para os seus cabos eleitorais para não ter nenhum problema aí depois na eleição. Você falou do manual do candidato. Esse material foi distribuído e está sendo distribuído pela Prece, né, para os candidatos, para os prefeitos e gestores. E o que é que ele contém? O que é que esse manual vem acrescentar na gestão? Pois é, o manual do candidato, ele é voltado para os candidatos. Então, o que ele tem? Ele tem a questão do registro de candidatura, a propaganda eleitoral, a arrecadação e gastos de recursos e a parte das condutas vedadas. Ele faz um apanhado geral de tudo que consta das resoluções do TSE que trazem o que está na legislação eleitoral. Então, a gente trouxe o que é principal, o que é mais importante, o que o candidato realmente precisa saber, né? Enfim, tentando traduzir isso por uma linguagem um pouco mais fácil e sistematizando a informação de forma a ser mais fácil para que ele identifique onde é que está isso dentro da legislação. Então, isso foi uma tentativa de facilitar realmente para os candidatos fixar esse conteúdo que foi passado hoje aqui. E dentre as questões que foram abordadas aqui, quais foram as principais? Assim, o que é que você já esperava que fosse perguntado e que ainda é dúvida desses gestores? Bem, muitas perguntas sobre muitos temas, mas principalmente o pessoal está muito preocupado em relação à prestação de contas, né? Quando pode gastar, como é que se tem que abrir conta bancária ou não tem, realmente todo mundo tem que abrir, a não ser que nos municípios assim, até 20 mil eleitores, que aí são municípios pequenos, muitas vezes não tem nem agência bancária, e nesse caso não precisa, mas assim, essa questão de como é que registra essas doações estimáveis em dinheiro, o que efetivamente precisa ser registrado, todo mundo ficou com muita dúvida em relação a isso, e claro, as convenções, porque as convenções já estão acontecendo, então todo mundo quer saber se pode contratar banda, como é que é essa convenção, como é que pode divulgar, então assim, muitas dúvidas em relação a isso. Enfim, o importante é que, claro, todos os filiados tomem conhecimento, muito embora, claro, a gente queira que a convenção abranja o maior número de pessoas possíveis, os eleitores, eles comparecem se eles quiserem, certo? Então, na verdade, tem que divulgar ali no jornal, não tem como divulgar na televisão, não pode divulgar no outdoor, certo? E não é recomendável aí que seja distribuído qualquer benefício dentro da convenção. Claro que depois, se o partido quiser se reunir e fazer uma confraternização posteriormente, não tem problema nenhum. Mas a convenção, ela tem que ser focada ali para estar escolhendo o candidato mesmo. Certo? Gabriela, só para finalizar, eu queria que você falasse também da questão da propaganda, né? Que foi uma demanda, uma temática que trouxe bastante dúvida e, enfim... Então, as dúvidas principais é em relação à internet, o que pode, o que não pode, agora, né? Porque tem muito eleitor que já está se precipitando, já está falando, pedindo voto. Em tese, o eleitor não pode pedir voto. Mas claro que também ninguém vai ficar entrando com representação na justiça eleitoral para poder multar um eleitor que pediu voto num post ali do Facebook ou no Twitter. Não é esse o objetivo.
certo? Então, na verdade, o que se quer é realmente que se tenha uma igualdade de oportunidades na eleição, e é por isso que se tem aí tantas regras para propaganda eleitoral. Por exemplo, pode propaganda em muro, pode propaganda em bens particulares, desde que o particular esteja cedendo aquele bem, certo? Ele não pode cobrar, por exemplo, para aquela seção daquele muro, tem que observar os 4 metros quadrados, não pode tentar burlar isso, colocar lá suas placas, uma placa do lado da outra, querendo, né, enfim, burlar essa questão dos 4 metros quadrados. Enfim, a questão de ter o CNPJ nos impressos, tem que ter o CNPJ do candidato que está contratando, da empresa que está fazendo e a tiragem, porque senão essa propaganda vai poder ser recolhida pela Justiça Eleitoral porque não está cumprindo os requisitos. Enfim, desde que sejam observadas as regras, não tem muito mistério. E as regras para propaganda, elas são todas ali na resolução, entendeu? Então, assim, realmente tem que tentar observar para não ter prejuízo, porque a multa de propaganda irregular é uma multa aí que pode ter um prejuízo financeiro para o candidato considerável. Obrigada e voltamos aos estudos.